Olá, amados irmãos e irmãs, amigos e amigas, graça, misericórdia e paz. Prosseguindo sobre oração, compartilhando as orações de Jesus nos Evangelhos. Que o Espírito Santo desperte você e eu a termos uma vida de oração. A importância da oração na vida de um homem e de uma mulher de Deus. E a oração de um justo é eficaz, tem poder. Então eu quero que o Espírito Santo desperte você e eu para termos uma vida de oração. Lucas capítulo 9, 18, estando ele orando à parte, achava-se presente os discípulos a quem perguntou: que dizem as multidões que eu sou? Tá vendo? Orando à parte. A vida de Jesus foi uma vida de oração, uma vida de um relacionamento com o Pai, de intimidade, e a oração fez parte da vida dele. E a oração precisa fazer parte da minha vida. A oração precisa fazer parte da minha vida. Jesus orando na transfiguração, Lucas 9, 28 e 29. Cerca de 8 dias depois de proferidas essas palavras, tomando consigo Pedro, João e Tiago, subiu ao monte com o propósito de orar. Aí ele sobe ao monte com o propósito de orar, leva Pedro, Tiago e João. E aconteceu que enquanto ele orava, a aparência do seu rosto se transfigurou e suas vestes resplandeceram de brancura. E eis que 2 varões falavam com ele, Moisés e Elias, os quais apareceram em glória e falavam da sua partida que ele estava para cumprir em Jerusalém. Olha bem, antes da transfiguração, Jesus sobe ao monte com Pedro, Tiago e João e ora a Deus. Aparece Moisés e Elias conversando com o Senhor. Que coisa linda, maravilhosa. Olha, meu amigo, minha amiga, a importância da oração. Jesus orou na ceia, Mateus capítulo 26, Mateus capítulo 26 e 27. Mateus 26, versículo 26 e 27. Enquanto comia, tomou Jesus um pão e, abençoando, o partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomai, comei, este é o meu corpo. E a seguir tomou um cálice, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei deles todos. Você vê, antes da ceia, ele toma o pão, partiu e agradeceu, abençoou, partiu e deu aos discípulos: esse é o meu corpo. Tomou o cálice e, tendo dado graças, deu aos seus discípulos. Então nós vimos como Jesus não fazia nada sem oração. Por favor, meu amigo, minha amiga, eu quero incentivar você a ter uma vida de oração. Eu te asseguro, porque a palavra assim diz, se você mantiver uma vida de oração, orando com fé, com certeza, sua oração vai ser eficaz. Você viverá em paz, seguro, sem nenhuma ansiedade. Ansiedade não terá lugar na sua mente e no seu coração. Então eu quero incentivar você, em nome de Jesus. Vamos ver agora Jesus orando pelos seus discípulos em João capítulo 17, 8 e 9. Aleluia.
João capítulo 17, versículo 8 e 9. Porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me destes, e eles receberam, verdadeiramente conheceram que saí de ti e creram que tu me enviaste. E por eles é que eu rogo. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me destes, porque são teus. Ele orando pelos seus discípulos. Orando pelos seus discípulos. E também orou por mim e por você. Antes de você converter. Em João 17, 20, ele diz assim: não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra. Então Jesus ora pelos seus discípulos da época e ora para aqueles que viriam crer nele, como você e eu. Se você hoje crer em Jesus, se eu hoje creio em Jesus, é porque ele orou por mim e por você antes da minha e da sua conversão. Meu amigo, minha amiga, o como é importante a oração. E olha bem, e orar com fé, com certeza. Jesus, quando multiplicou os pães, ele deu graças antes da multiplicação ocorrer, porque ele sabia que ia ocorrer. Ele tinha certeza. Quando Jesus ressuscitou Lázaro, ele agradeceu antes de ele chamar Lázaro para fora, porque ele sabia que ia acontecer a oração dele. É assim que eu e você devemos orar com certeza. Olha o que ele diz em Marcos capítulo 11, 24. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes e crede que recebestes. Olha bem, quando você ora, você tem que crer que recebeu. Você tem que crer que recebeu. E será assim convosco. E será assim convosco. Jesus, quando orava, ele sabia, ele tinha certeza que receberia e recebeu. Assim, se você orar com fé, com certeza de que Deus vai te ouvir e vai te atender, você vai receber em nome de Jesus Cristo. E eu vou encerrar essas meditações com Filipenses capítulo 4, verso 6 e 7. Porque eu quero que você viva uma vida sem ansiedade, sem preocupação. E isso é possível, sim, mesmo nesse mundo mal, violento. Isso é possível, sim. Como? Apresentando a Deus as suas petições. Inicie o seu dia apresentando a Deus a sua vida, a sua família, o que você tem que fazer, pedindo a bênção de Deus. Paulo diz: não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graça. E fazendo isso, Paulo diz, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Faça isso e vive sem ansiedade, tranquilo, seguro, porque Deus irá socorrer, ouvir você e te abençoar. Pai Celestial, ajuda-me a mim e aos meus familiares e cada um que ouviu ou assistir essa mensagem no YouTube, Senhor. Que nós possamos andar em conexão com o Senhor através da oração, em nome de Jesus. Mais um dia de vida o Senhor nos concede. E eu te clamo por mim, pelos meus familiares e por cada um que ouvir ou assistir essa mensagem no YouTube. Que nós tenhamos um dia, e os seus familiares, que tenhamos um dia ricamente abençoados, guardados e protegidos pelo Senhor. E que tudo o que fizermos nesse dia, tenhamos as bênçãos do Senhor. E que tudo o que fizermos nesse dia seja agradável ao Senhor. Excelente e abençoado dia com Cristo Jesus, o Senhor.